Em nome de Deus, que é Pai, que é Mãe, que é Filho, na unidade do Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, estou aqui de volta para trabalhar com vocês algumas coisas que vêm nos trazendo alguns questionamentos, né? E muitos perguntam, né? Frei Bruno, o medo antes não fazia parte da minha vida, mas agora ele me visita todos os dias. Dá um medo quando acordo de manhã, de madrugada, e como uma sensação estranha tentando me pegar. Outras vezes, do nada, durante o dia, uma sensação estranha toma conta de mim, paralisando-me, causando até problema no convívio social. Frei Bruno, nós nascemos com medo. E eu digo, não. O medo, ele é uma sensação que, em alguns casos, vem trazer alguns alertas, trazer avisos, como um pressentimento. Mas se você conviver com indígenas, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar alguns redutos indigenistas, e tenho muitos confrades meus que foram missionários no meio indígena. E também o convívio, né, com entidades do meio indígena, da roupagem fluídica cabocla. E nós temos a plena consciência de que o medo não existe para o indígena, porque ele não é ensinado desde criança a sentir medo. Criamos o medo e transformamos o medo numa necessidade cultural, social, que é passado de geração em geração, pai para filho, filho passa para o neto do seu pai, e assim por diante. E fica difícil, né, eliminar, por exemplo, doenças relacionadas ao medo, fobias diversas, pânico. O medo é tão intenso que quando se instala no corpo físico, causa até problemas infecciosos. É como se existisse uma fábrica do medo. Mas por que existe a fábrica do medo? Porque também existe uma coisa chamada indústria da culpa. Sim, meus irmãos, minhas irmãs. Existe a indústria da culpa. A culpa, ela foi uma ferramenta de repressão. Porque quando você consegue colocar culpa dentro do coração do outro, você vai invadindo o sistema do outro, reprimindo, e com o tempo, aceita este papel de autorrepressor, ele vai se martirizando, e com o tempo vai drenando suas forças, entrando num programa, num processo de dominação. E geralmente quem tem culpa, quem tem muito medo, nunca faz o que deveria ser feito. Pessoas oprimidas não encaram seus próprios sentimentos. Não é ruim, meu irmão, você perceber que você se deixou oprimir, traindo sua própria essência, traindo amizades, traindo o seu programa de vida, e passar o resto da vida acreditando que deveria ter feito alguma coisa diferente. Diferente do que os outros queriam. Porque você não agiu segundo a sua própria vontade? Não agiu segundo a própria vontade, por medo, por culpa. Quando você se culpa, você fica contra você. E se tem uma coisa que as classes dominantes querem, é fazer que as pessoas fiquem contra si mesmas. Eu deveria ter feito tal coisa. Então você não está levando em conta a sua essência. Não pode, né, viver para você, tem que viver para o outro. Como você quer ter sucesso na vida se não tem determinação, meu filho? Fica esperando que alguém lhe motive, esperando a motivação extrínseca. Sendo que a motivação, meus irmãos, tem que ser intrínseca, tem que partir de dentro para fora.
Meus irmãos, minhas irmãs, a vida vai o tratar como você se trata. Se você vive se colocando contra você, semelhante atrai semelhante, você vai atrair pessoas para ficar contra você. Então, se em seu local de trabalho, se no condomínio que mora, na vizinhança, no meio em que você frequenta, onde chega, as pessoas rapidamente se voltam contra você, por mais que você tenha razão, quando você leva uma situação para resolver, as pessoas acabam ficando do lado de quem estava errado e ficando contra você. Saiba você, meu filho, que suas energias são liberadas o tempo inteiro. E tuas sombras interiores, sombras do teu inconsciente, conversam com as sombras do inconsciente dos outros. Então, tua sombra compactua com a sombra dos outros e diz assim: olha, esta pessoa aqui, que eu habito dentro dela, vive ficando contra ela, pela culpa, pelo medo. Só que fica tanto contra ela mesma, que não consegue ficar muito, não consegue ter sucesso nas suas autossabotagens. Então precisa terceirizar o serviço. E terceirizando, precisamos buscar outras pessoas para atrapalhar. Então, busquei vocês. E a sombra do outro simplesmente acolhe o serviço, porque aquele outro está no desequilíbrio. Então, semelhante atrai semelhante, dois desequilibrados atraem mais dois desequilibrados, uns para os outros. E quando vê, está todo mundo contra você. Porque você fica se autossabotando. Não basta só enfrentar o medo, você tem que abraçar seu medo, harmonizar-se com ele. Poderia até dizer assim, não vou fazer isso porque não é conveniente para mim. Mas tem que falar e cumprir. Isso é uma forma de você se harmonizar com seu medo. Você continua com o medo lá dentro de você. Você só não fez o que o medo mandou. Tem gente até que usa o medo como a muleta. Porque, de certa forma, o medo é usado como uma forma de escudo protetor. Para não ter que encarar determinadas pessoas, situações. E também não ter que assumir uma grande gama de responsabilidades. E passa a cultivar o medo como se fosse um bichinho de estimação dentro de si. Só que este bichinho vai corroendo, até virar uma grande pústula infecciosa dentro da pessoa e futuramente levá-la até a um estado de saúde muito grave. Meus irmãos, aprender a viver é aprender a cuidar de si. Então fica aí a mensagem. Frei Bruno deixa esta mensagem para vocês e que vocês possam seguir sempre em nome de Deus, na paz e na luz do Cristo que refaz, do Cristo que faz renascer. Porque se teus caminhos estão fechados, se as dificuldades estão tomando conta de sua vida, saiba que não é por acaso, elas vêm lhe ensinar alguma coisa. Você está criando resistências que estão se tornando monstros contra você. Mas tenha fé que Deus pode penetrar seu âmago, porque Deus é uma energia e libertar você de tudo isso. Siga na paz, meus amigos e amigas, meus irmãos e irmãs. Em nome de Deus, na unidade do Espírito Santo, que assim seja.